Pode começar, dona Ké. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live dessa noite, muito especial, com convidados queridos, uma então mais especial ainda para mim, né, que é a minha professora. Cadê Elo? Vem pra cá, Elo, comigo. Então, nós somos do grupo Persona de Teatro Espírita daqui de Natal, e nós estamos aqui na parceria com a Web Rádio Estação da Luz, a convite de seu Tavares, que sempre abre esse espaço maravilhoso para a arte, para a gente trazer convidados legais para conversar sobre. E hoje um tema lindo, evangelização e arte, né, Lô? Exatamente. Então, a gente fica mais uma vez gratos pelo convite, a gente aqui do Persona, poder acrescentar cada vez mais nesse programa. E mais especial ainda, né? Que falar sobre evangelização, para mim que também sou evangelizadora, trabalho no campo da arte, a gente também evangeliza ali no teatro, passando a mensagem, e também como trabalho como evangelizadora no Centro Espírita Bom Samaritano. Pois é, hoje só a gente tem fera aqui, viu? Quero só dizer, né? Então vamos receber o Luiz Rivas, a Tirandê, né? Que é tão querida aqui no Movimento Espírita Potiguar, e fora dele também. E aí a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai começar como de praxe, Elô vai fazer a leitura, vai fazer a prece, e em seguida a gente vai dando as próximas recomendações. Fica com a gente até o final, vamos escutar o que os nossos convidados têm para nos dizer, que vai ser muito importante para a gente, pai, mãe, tio e tia que está cuidando ali do sobrinho, né? Agora nesse momento de quarentena que está todo mundo em casa. E não só isso, evangelizador, evangelizadoras e todo mundo que trabalha de alguma forma com a doutrina espírita, porque a gente evangeliza almas, né? E nossos espíritos ainda são considerados crianças aqui no planeta Terra. Então todos nós precisamos evangelizar os nossos corações e os nossos espíritos. Então fica com a gente, tem muito recado ainda para dar, tem mais coisas para a gente falar. O Luiz trouxe um material super rico que ele produz e a gente quer vocês conosco. Então, compartilha, coloca lá o coraçãozinho para a gente ver daqui e também deixa seu comentário e suas perguntas que ao final vão ser contempladas aqui para a gente enriquecer ainda mais esse encontro. Então, Elô, passo a palavra para você fazer a nossa leitura e a prece dessa noite. Pronto, escolhi a leitura aqui do livro Sinal Verde, do André Luiz, a mensagem Ver e Ouvir. A visão e a audição devem ser educadas, tanto quanto as palavras e as maneiras. Em visita ao lar de alguém, aprendemos a agradecer o carinho do acolhimento, sem nos determos em possíveis desarranjos do ambiente. Se ouvimos alguma frase imperfeitamente burilada na voz de uma pessoa amiga, apreciemos a intenção e o sentimento, na elevação em que se articula, sem anotar-lhe o desalinho gramatical. Veja com bondade e ouça com lógica. Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombras de malícia, a atinarmos o pensamento. Registrando anedotas inconvenientes em torno dos acontecimentos e pessoas, tenhamos suficiente coragem de acomodá-las no arquivo do silêncio. Toda impressão negativa ou maldade que se transmite aos amigos em forma de confidência é o mesmo que propinar-lhes veneno através dos ouvidos. Em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. Muito bacana. Então, gente, todos os ouvintes da rádio, os que estão na nossa live do Facebook, vamos agora serenar um pouquinho o pensamento, agradecer mais uma vez uma oportunidade para poder falar de arte, falar de evangelização, agradecer tantos os amigos que estão encarnados, desencarnados, e nos ajudam nessa grande missão de transformar as pessoas cada dia mais, um pouquinho mais, em homens de bem. Que assim seja. Pronto, gente, então, muito bacana. Eu escolhi até aleatório, mas gostei muito, né, porque diz muito sobre evangelização, né, o aprender a ouvir e falar, né. Se quiserem comentar mais. É isso mesmo, Elu. Né, tudo tá ligado e nada é por acaso. Então, agora eu queria convidar o Luiz Rivas
para explanar um pouco sobre o tema dessa noite, né, sobre arte, evangelização, desenvolvendo o futuro, e o seu material, que é tão rico, tão bonito, tão cheio de arte, inclusive, né? Então, traz a doutrina com essa arte gráfica maravilhosa, e eu gostaria que você se apresentasse, Luiz, para os nossos convidados dessa noite. O Luiz já fez parte da FEB, já trabalhou na TVC, tem vários livros em sua coletânea aí desses tempos de lá para cá, tanto para criança quanto também para adultos dentro da doutrina espírita, mas eu vou deixar ele falar um pouco melhor sobre isso e já adentrar no nosso tema, mostrar o seu material, e logo em seguida a gente recebe também de Irandei. Não se esqueçam de colocar aí o curtir e o joinha, compartilhar para todo mundo essa live que precisa alcançar todo mundo que tem aqui essa noite, e também deixar a sua pergunta, que é para alimentar o nosso bate-papo, que ao final a gente contempla. Então, Luiz, eu passo agora a palavra para você e fique à vontade. Opa, obrigado. Obrigado, Kelly. Obrigado, os amigos. Vamos falar aí arte e espiritualidade. Não tem dúvidas. A gente tem que começar pelo material que levou à frente todo esse novo momento de arte e espiritualidade, diretamente os princípios espíritas, para as novas gerações. E não temos como não iniciar sem este dia, que foi um marco na divulgação do Espiritismo para as crianças, que é o lançamento do livro Meu Pequeno Evangelho. Porque as ilustrações, os cartoons que Maurício de Souza tem trabalhado no Brasil, né, o maior cartunista da América do Sul, junto com Quino, talvez da Argentina, né, de Mafalda, né? Mas Maurício de Souza tem cativado 4 gerações. E nós conseguir, junto com o companheiro Alan Mitchell, a editora Boa Nova, transformar os conhecimentos espíritas, as histórias espíritas, com a turminha mais querida do Brasil, é um fato impressionante para todos nós espíritas, inclusive também para aqueles que não são, para que possam conhecer a beleza do espiritismo com essa turminha fantástica. Na fotografia, está o dia do lançamento na Livraria Cultura, em São Paulo, que foi em 2014, em dezembro, já quase iniciando 2015, porque foi nos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, e não mais poderia ser homenageado o livro com o Pequeno Evangelho, Meu Pequeno Evangelho, que é a turma da Mônica conhecendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é uma coisa impressionante, porque os conceitos são comuns a todas as doutrinas, religiões, filosofias em geral. Nós vamos falar um pouquinho, porque a ideia aqui é ser um bate-papo, mas a gente vai apresentar quem ainda não conhece, né? Este foi o primeiro livro, o Meu Pequeno Evangelho, onde está a turma da Mônica. Nós temos o primo André, né? O primo do Cascão, né? E observamos aqui na ilustração a Moniquinha detrás do Cebolinha e o Cascão querendo fazer uns carinhos, né? Os desenhos muito caprichados, o material está lindo. E entram na casa do Cascão e o Cascão diz: Mônica, Mônica, você não nos vai bater. Mas por quê? Porque temos visita, Mônica. E quem é esse aí? É meu primo André, né? E aí o primo André fala: oi meninas, né? E o Cascão disse: olha, meu primo é um espírito. Uai, um espírito? Como assim um espírito? Não, meninas, eu sou espírita, com A. Espírita? Que negócio é esse? Espírita, a pessoa que encontrou um grande tesouro, que está aqui no Evangelho. E aí foi o início para justamente tocar o Evangelho, cada um dos capítulos do livro, e um dia das férias, é justamente o Evangelho, né? Então a turminha da Mônica aqui vemos que vai para a praia, né? Que é o reino dos céus. Pureza, a turminha da Mônica vai para a piscina, né? A gente não conseguiu dar banho no Cascão, não teve jeito, né? Amor, olha que bonito, né? Nós vemos aí a Mônica abraçando o Cebolinha. Perdão, né? Caridade, olha que bacana, né? A Magali doando alimentos. Somente o Evangelho para fazer isso, né? A Magali doando alimentos, né?
Crianças de Bem, fantástico. A Fé Move Montanhas, a turma da Mônica, né? A Mônica, que toda forte, né? Carregando. Né? E terminamos com a frase: o Evangelho ou Boa Nova nasceu no coração de Jesus para iluminar os nossos corações. Né? Logo depois saiu um próximo livro que foi com a Magali. Quem não gosta da Magali, a nossa comilona mais querida, né? Para falar das vidas passadas, porque ela gosta tanto de comer. Né? E a gente vai dar uma pincelada aqui. Vemos a Magali, que está na Espanha antiga, né? Com um namorado, né? E há uma guerra, e ele desencarna, aí o perispírito, né? Desencarnando. Né? E o detalhe, né, em que ela, depois, por falta, né, do amor de outras vidas, começou a comer, e olha que coisa, né? Ela ficou toda cheinha, né? E mais ainda, depois ela reencarna, volta, né, a Magali, e aí novamente encontra o namorado de outras vidas. E aí ele desencarna e volta a comer, e volta a comer. E finalmente se encontra, né, a Magali, já na encarnação atual, com as crianças. E não que encontra o namorado de outras vidas. Olha que bacana. Né? Encontra o menino de outras vidas. E aí conversa vai, conversa vem. Né? E surge o Quincinho, né? Que é o namoradinho da encarnação atual, né? Aparece e ela, Magali, vai ter que decidir entre o amor de outras vidas ou o amor atual. Mas o mais bonito da história é mostrar que a força do amor que sobrevive ao tempo, e aqui vemos numa encarnação futura, né? Uma existência futura, né? Talvez em regeneração, né? A Magali com aquele namoradinho, a Mônica e o Cebolinha também. Né? Outro fato interessante é que nós fizemos o livro com o Chico Xavier. Né? Foi pela primeira vez desenhado pela equipe do Maurício de Souza, né? O Chico Xavier. O encontro com Emmanuel, lindo demais. Né? Foi colocado aqui o encontro com o Espírito Emmanuel e atrás a cachoeira, né? Isso foi na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, e retratado com a turminha. Fizemos também o livro Outro Lar. Olha que bacana. Nós temos aqui, a turma da Mônica vem ao Rio de Janeiro e vai conhecer, né, a cidade, né, maravilhosa. Vão dormir e contar o que acontece quando as crianças dormem. Né? Aí o primo André conta às crianças, né, que quando dormem, saem as crianças do corpo e visitam cidades invisíveis. Né? Então aí vemos as cidades espirituais. Né? O Cebolinha conta, por exemplo, que ele tem sonhos e quando dorme, sonha com uma cidade amuralhada, né? Onde a Mônica não pode entrar, por exemplo. E aí a Mônica está do lado de fora. Né? O primo André explica, olha, no mundo espiritual não que existem cidades assim com muros. Né? E olha que bacana, aqui o Franjinha. O Franjinha sonha com uma cidade tecnológica, né? E nós temos aí o aeróbus, né? Então, o primo André explica, olha, no mundo espiritual temos cidades mais avançadas, mais adiantadas, né? Aqui bacana, nós vemos o Rio de Janeiro e a cidade espiritual acima, né? E vemos os ministérios, a governadoria, né? A União Divina, tudo isso. Logo depois foi feito o livro com Allan Kardec, a turma da Mônica vai a Paris, né? Conhece o codificador, o primo André explica, né, às crianças, né, quem é Allan Kardec, quais são seus ensinamentos, né? E até a turma da Mônica vai ao cemitério Père Lachaise para conhecer o dolmen e os ensinamentos do codificador. É um trabalho lindo que foi feito. O Maurício de Souza nos disse que dos livros é o mais bonito que foi desenhado. Né? Uma outra parceria fantástica é com a turma do Scooby-Doo. Né? Nós vemos aqui o primeiro livro espírita feito com a Warner Bros. Conseguimos, em parceria com a editora Boa Nova e a Warner Bros., fazer um contrato que nos permite utilizar os personagens da maior empresa de entretenimento do mundo, que é a Warner.
E eles nos sugeriram utilizar nada mais e nada menos que o Scooby-Doo, né? Nós, logo depois, conseguimos com a Hanna-Barbera, que é da Warner, a licença para utilizar personagens, no caso aqui, com os Flintstones e com os Jetsons, né? Quem não lembra do Fred Flintstone, dos Jetsons, né? Para justamente falar da evolução dos mundos primitivos, expiação e provas com o Scooby-Doo, com os Jetsons, mundo da regeneração, né? Temos essa etapa intermediária, né? Que é a transição do planeta, né? E aqui vemos uma pinceladinha, vemos o Scooby-Doo olhando, né, o tempo dos Flintstones, aí está o Fred, não sei se alguém lembra, os que nos estão acompanhando aí na live, alguém lembra do Fred, alguém lembra do Barney, né, com seu iPad aí, seu iPedra, né. Aí vemos o Scooby, né, cachorro de regeneração, o Astro, né, cachorro de expiação Scooby-Doo, né, entre outros personagens, né? Nós conseguimos também fazer com o Manda-Chuva, né? E isso é muito bonito porque a gente consegue mostrar às crianças, né, aqueles personagens que mexeram conosco, né? No caso, o Manda-Chuva, o Gatinho, o Batatinha, né? Se alguém pode lembrar, né? O Batatinha. E aqui uma coisa bem interessante que observamos é a turma de gatos e cachorros vão falar do espírito dos animais, se os animais têm alma, se os animais têm sentimentos, se eles progredem. E olha coisa bonita, né? Aqui vemos o Manda-Chuva com o Scooby-Doo, justamente para falar da espiritualidade nos bichinhos. E esse daqui é o projeto que acabamos de lançar, chamado Kit Evangelho. Nós observamos aqui na ilustração os princípios espíritas. Os princípios espíritas são 15 que Emmanuel passou ao Chico Xavier, o Chico Xavier psicografou, e o nosso trabalho foi fazer uma ilustração deles. Porque com esses princípios espíritas, né, as crianças vão poder ter uma noção geral do que é o Espiritismo. Né? Não sei se podem colocar a imagem grande. Né? Eu pequenininho, a imagem grande. Né? Fica melhor para as pessoas poder observar. Né? E aí nós vemos que está tudo em 3 idiomas. Em espanhol, em português e em inglês. Aqui vemos os princípios espíritas, que é Deus, imortalidade da alma, ação dos espíritos na natureza, perispírito, espírito, mundo espiritual, reencarnação, causa e efeito, justiça divina. Né? E na parte inferior está o Evangelho de Jesus, justamente com os 10 itens do Evangelho que está no Sermão da Montanha. Né? E aí encontra-se humildade, caridade, bondade, pureza, alegria, fé, resignação, justiça. Né? Todo este material foi transformado, esses princípios espíritas, numa coleção de livros que a gente chama de Kit Evangelho. É um lançamento que a gente vai transformar cada um dos princípios espíritas, um por um, todo mês em casa. As pessoas vão receber mensalmente este material, este conteúdo, que vão vir 10 itens, vem também a capa, né? Pode colocar imagem, isso, aí, imagem grande. Né? A capa, o livro, o pôster, jogos tamanho A3, quebra-cabeças, adesivos, todo o material pensado, temático. Né? Esse é o primeiro, que é o perispírito. Né? E aqui observamos uma coisa linda, né? Já direto, para falar para as crianças, né? Exatamente o que é a doutrina espírita. Às vezes acontece, observamos muitos pais, evangelizadores, que procuram conteúdos para dar as aulas e saem na internet, catando aqui, pegando aqui, e tem que imprimir em xerox coloridas, e o material termina sendo até um orçamento para cada um deles. Então, a gente apresentando um material já pronto, bonito, colorido, ilustrado, com jogos e feitos em laboratório por crianças, já testados, né?
Então, a gente consegue apresentar a doutrina espírita, né, de uma forma divertida para novas gerações. E não somente isso, né? A criança vai poder aprender também espanhol e inglês, além do português. Né? Então, os livros e o material tudo é trilingüe. É pensado para toda a América Latina, para todos os Estados Unidos, Europa, né? E quem fala inglês, idioma universal, espanhol, 20 países, né? E aqui o Brasil todo. Então a criança aprende doutrina espírita, evangelho, espanhol e inglês. Né? E olha que bacana, vem com quebra-cabeça, com tudo. Esse foi o primeiro material perispírito. E já vemos uma criança, né, saindo do corpo, é direto o conteúdo espírita. O que acontece quando as crianças dormem, o que acontece com os desdobramentos, o que é o perispírito, como funcionam os sonhos, né? Como é o corpo espiritual, como são as saídas, como são os encontros com as pessoas que queremos ou que ainda não conhecemos fora do corpo físico. O segundo trabalho é o Evangelho, onde Jesus está fofinho demais, as imagens são trabalhadas, a qualidade do conteúdo é caprichado, é a somatória de nosso trabalho ao longo dos anos. Aqui temos o capítulo de Deus, que vai ser uma outra temática. E olha que interessante, nós, para falar dos atributos de Deus, transformamos cada atributo num dos filmes. E aí vocês podem reconhecer, temos o Harry Potter, o Star Wars, o ET, Jurassic Park, a Pequena Sereia. Então, cada atributo de Deus foi transformado em um dos filmes conhecidos, né? Exatamente, Harry Potter está aí, enfim. Cada atributo de Deus transformamos em um dos filmes, né? Fizemos paródia. E aí temos o do Espírito, que também vai sair, dos encontros espirituais. No caso, este encontro lindo entre Chico Xavier e Emmanuel, para iniciar o mediunato, né? E o Marco, que iniciou o trabalho do Chico Xavier, nosso Chico Xavier, fofinho demais, e o Emmanuel, dá vontade de dar um abraço nesse Emmanuel, a cachoeira, tudo trabalhado, tudo bonito. E para falar do Evangelho, né? Nós temos aqui, por exemplo, o perdão, né? As histórias estão todas feitas, elaboradas, caprichadas, com fatos reais que as crianças podem se identificar, né? Um elefantinho lindo demais, a história, são histórias fofas, podem virar peças de teatro, podem virar contos para os pais contar em casa, né? Caridade ou unicórnio, outra coisa fantástica, né? Para tanto meninos, meninas, todos, né, conhecerem os princípios que estão no Evangelho, no Sermão da Montanha, que é perdão, humildade, caridade, todo em histórias divertidas e lindas. Esse material encontra-se aí no site kitevangelho.com. Quem quiser pode entrar. Também para as pessoas da Espanha, da América Latina, né, podem entrar em contato conosco. Estamos enviando já para a Alemanha, Itália, a Europa em geral. Em breve, Estados Unidos, pois ainda os correios não abriram, né? Mas pode entrar aí no Kit Evangelho, é um projeto único, inédito, e vocês vão estar acompanhando em tempo real, porque tem as redes sociais, tudo que as crianças vêm falando e aprendendo de cada item. Isso é a experiência mais linda, ver meninos, meninas contando o que estão aprendendo, o que é o perispírito, o que é o Evangelho, o que é Deus, contando em lives, em conversas. Isso é magnífico, isso não tem preço, né, meus amigos? E é isto que nós sonhamos, em ter uma nova geração pronta para o mundo de regeneração. Trabalhar e focar estes conteúdos espíritas agora de forma direta, limpa, clara, divertida, em 3 idiomas, para que as novas gerações consigam tomar gosto desde cedo. E mesmo até os pequenininhos que ainda não leem, os pais podem ler, estimular, já, como é tudo colorido, mostrar as imagens, e os mais grandinhos aprender idiomas, porque muito menino já com 9, 10, 11, 12, já está querendo aprender outros idiomas ou reforçar línguas. Então o material atinge crianças pequenas e mais grandinhas. É uma proposta justamente para um momento único que a humanidade está vivenciando nessa transição do planeta, reencarnando muito espírito que já é espírita, vai ser espírita pela segunda vez, muitos guias espirituais das casas reencarnando, e nós precisamos abrir nossas casas, abrir nossas famílias para esse grupo de espíritos que já estão chegando à Terra,
e apresentar desde cedo os princípios espíritas para uma nova formação de uma nova geração de espíritas muito melhores e que consigam tornem-se cidadãos de bem para um mundo de regeneração que a gente sonha chegar. Então, meus amigos, em síntese, era isto que a gente queria falar assim. Vamos abrir o papo, conversar com os amigos, porque temos o trabalho da Turma da Mônica, são 9 livros, agora vai vir o livro 10º, 10 livros com a Turma da Mônica, olha que coisa linda. Conseguimos com a Warner Bros. Uma abertura fantástica e agora o projeto do Kit Evangelho para justamente ser como uma espécie de aulas que a criança recebe em casa, é uma experiência linda porque a criança está recebendo material, né, jogos, cartazes, tudo, dicas para pais também, tudo isto selecionado com muito cuidado, com muito carinho para um mundo melhor. Então, meus amigos, fiz uma síntese aqui e a gente abre o espaço para todos os amigos que estivessem aí online ou conectados, poder trocar algumas ideias. Luiz, que rico o seu material. Eu sou suspeito de falar, porque eu também já tenho. Tem uma menininha aqui de 2 anos e meio. A gente já tem... Opa, tá ouvindo agora? Tá ouvindo. E então, a gente já conhece o material, a gente já utiliza ele aqui numa evangelização aqui em casa, a gente, nossa família, e também leva um pouquinho para o trabalho que a gente faz no centro com as crianças, com o grupo infantil de teatro. Mas sem mais delongas, depois a gente volta para falar sobre isso, porque a gente já chegou muita pergunta legal para o Luiz, e aí a gente vai tirar essas dúvidas depois, né? Olha aí, nossa equipe técnica, esse técnico que é profissional demais, o seu Tavares, já colocou aí na tela, olha, o site, que é para ninguém esquecer de onde adquirir esse material, né, tão rico e tão maravilhoso. E aí, aproveitando a deixa, eu já convido para falar aqui conosco, também deixar a sua palavra, tia Irandê. Para vocês é Irandelina, mas para mim é tia Irandê, tá certo? E aí, Tirandê, hoje ela está como presidente do NEP, uma casa linda que tem em Parnamirim, no coração da gente, o Núcleo Estância da Paz. Também está como vice-subcoordenadora da CRESUL, é pedagoga, evangelizadora, uma grande incentivadora da arte espírita, né, tendo dado o primeiro passo aí com o primeiro grupo de dança espírita aqui da nossa cidade, né, do nosso estado, vale salientar. Foi o primeiro grupo de dança espírita do nosso estado aqui no Rio Grande do Norte, o Arte e Paz. Então, tem uma estrada aí maravilhosa para compartilhar conosco. E eu já vi, que eu vou dar spoiler, que ela tem o material do Luiz em casa. Então, ela vai saber falar, inclusive, a aplicabilidade disso, né, na evangelização e também em casa, né? Dar essa dica para os pais, que às vezes a gente faz, mesmo meu centro não está tendo a evangelização, né? Não conseguimos ter aí online, nesse tempo de pandemia. Sim, mas se a gente for lembrar lá no Evangelho, a maior responsabilidade com os filhos são dos pais ainda, né? Não dos evangelizadores. Então, a gente tem que também evangelizar os nossos filhos em casa. Mas aí eu vou deixar a Tirandê, que tem mais propriedade do que eu, para falar. Vocês continuem mandando as perguntas de vocês e no retorno a gente faz aqui a mesa quadrada, que somos 4, e vamos colocando as perguntas para vocês e a gente vai conversando e alimentando aqui o nosso bate-papo, que tá tão maravilhoso. Não sai daí, hein? Então, com vocês, Tirandê. Amados, é uma alegria enorme estarmos aqui através dessa plataforma, com pessoas tão queridas que a gente ama profundamente. Pois é, Kelinha foi minha aluna, com 6 aninhos de idade. Eu já via em Kelinha o potencial que Kelinha tem. Ela, na verdade, era minha Emília favorita. Tudo que eu queria fazer, já chamava em arte, já chamava Kelinha, e ela cantava, e ela dançava, e enfim. Está aí hoje, graças a Deus, levantando com tantos outros irmãos queridos, essa bandeira linda da arte espírita, que é um movimento que eu amo, sempre amei, né? E a gente estabelece essa conexão muito forte. Então, gratidão ao Arena, a todos vocês que fazem a arte espírita no nosso estado, pelo convite.
E, em especial, o nosso convidado, né, ilustre, estou até nervosa de estar aqui ao lado dele, uma pessoa que tem aí, como eu estava dizendo a ele, né, é amor pelo que faz. E aí faz um trabalho tão lindo como esse, com materiais tão lindos, e a gente, assim, percebe a riqueza em cada página. Eu, como sou professora, eu me apaixono pelos livros, primeiramente pela capa. E aí esse foi o primeiro livro que eu dele, né, que eu comprei há muito tempo, ele já está inclusive bem, né, foi o primeiro material, e eu me apaixonei pela qualidade do material, as ilustrações, tudo. E depois que eu comecei a folhear, eu vi, Luiz, a riqueza do conteúdo. E como é fácil passar esse conteúdo para quem nunca teve contato com a doutrina espírita. A compreensão se alarga. E aí essa missão dele, né, se estende e vem para a criança, e que a gente sabe que é um desafio tão grande para o evangelizador, fazer chegar essa mensagem, muitas vezes complexa, às vezes até para o adulto ter uma compreensão, e aí como levar isso para a criança? E aí ele traz esse material colorido, lúdico, riquíssimo, né, para que a gente, evangelizador, consiga passar essa mensagem de uma forma feliz, alegre, brincando, viu, gente? Eu já fiz assinatura desse novo pacote dele para minha neta, né? E Clarinha, que adorou o primeiro que ela já recebeu, que é o que fala sobre perispírito, e o quanto é importante isso. É como Kelinha diz, a gente precisa fazer a nossa parte. E aí, em termos de evangelização, a pandemia chegou, e aí a evangelização? A evangelização não pode parar. A gente tem que encontrar recursos, e esses recursos, eles enriquecem as aulas. As aulas, inicialmente, elas podem acontecer pelo WhatsApp. E como no WhatsApp? Faz um vídeo, mostra o livro, né? E vai contando, e vai interagindo, deixa a criança interagir através de um áudio. Lógico que vai ter a ajuda da família, viu, Kelinha e Elo? E aí a gente, mais uma vez, vê a importância da família ao lado da criança e do jovem, né? Principalmente da criança, que ainda não tem muita autonomia nessa questão do ato de evangelizar. E aí uma riqueza como essa em nossas mãos é muito mais fácil a gente utilizar um material rico como esse para fazer essa interação com essa criança que está lá do outro lado, que está numa fase que a gente sabe que é muito importante essa fase, esse contato nessa fase deles, da primeira infância, mas a gente sabe que a gente pode, com o que a gente tem, porque o que a gente tem nesse momento, transformar isso de uma forma rica, não é? Então, o Luiz traz aí de presente para a gente, né, esse material maravilhoso, Luiz. Então, é assim, a evangelização hoje do Rio Grande do Norte, né, da nossa cidade, se enriquece com o seu material, porque a gente pode fazer, por exemplo, lá no NEP, né, que é a casa que eu estou à frente hoje, a gente iniciou pelo WhatsApp, agora a gente já criou um outro grupo com o Team Link, né, que é uma outra plataforma, e aí a gente já faz pelo WhatsApp e pelo Team Link, 2 evangelizadores ficaram no WhatsApp, 2 foram para o Team Link, e assim, por quê? Porque como a gente trabalha a casa, ela está numa área onde as pessoas têm muita dificuldade de acesso às plataformas digitais, por condições financeiras que às vezes não possuem, né, a gente vai adequando a realidade, né? Então, aqueles que trabalham só com dados móveis, comprando aqueles pacotes de crédito, eles não têm condição de ficar numa plataforma porque não sustenta a conexão, né? Então, a gente adaptou para o WhatsApp e deixou lá. Eles não deixam de receber. Uma outra coisa que a gente criou também, Luiz, e Kelinha e Elo, foi umas bolsinhas, a gente mandou confeccionar umas bolsas, e nessas bolsas a gente vai mandar material para eles, de 15 em 15 dias. Como a casa de 15 em 15 dias faz entrega de cestas básicas, né, a gente vai fazer isso.
E também é uma forma da gente fortalecer os vínculos, estar divulgando materiais como esse, mandando revistas, né? Mandando atividades para a gente poder interagir através das plataformas e ali a gente criar uma conexão. Então, a evangelização, ela não pode parar. É como o Luiz diz, né, e a gente sabe disso, eles estão formando aí esse futuro, a hora já chegou, né? Graças a Deus nós temos aí reencarnado Kelinha, Elô, Camilinha, né? Que são aí potências jovens, lindas, que têm uma cabeça altamente comprometida e responsável, né? Para estar aqui hoje com credibilidade em termos federativos, né? Levantando essa bandeira que lá atrás foi levantada e que foi ao longo desse tempo cultivando espaço. Então é uma alegria enorme estar aqui como evangelizadora, que é o que eu amo fazer. Eu digo, se me deixasse dentro de uma casa só para evangelizar, para mim estava maravilhoso. Né? Então é uma alegria, viu, Luiz, estar aqui, uma gratidão enorme a Deus, né, por você estar aí levantando essa bandeira para os nossos pequenos, porque quando eles veem as imagens, eles compreendem melhor. E a forma colorida e muito caprichada que esse material foi feito, gente, é lindo. E assim, trazendo personagens que são assim ícones, né? Ícones, são ícones na nossa história. Então, não tem como esquecer a Mônica, não tem como esquecer o Cascão, não tem como esquecer o Cebolinha, agora os Flintstones, meu Deus, que riqueza, né? Então, é uma alegria, gente. E é isso. É isso mesmo, Tirandê. E isso da senhora colocar desses personagens que o Luiz trouxe hoje, que foram, por exemplo, da minha época, né? Porque eu assisti todos esses desenhos, eu aprendi a ler com as historinhas da Turma da Mônica. Então, é uma referência enquanto família pra gente, hoje, enquanto o pai, ai, que legal, eu vi isso, e compartilhar isso com a minha filha, que talvez não tenha acesso hoje na televisão com facilidade a, por exemplo, o Manda-Chuva e Batatinha, mas eu tive, e aí a alegria de compartilhar isso com ele. Eu queria, antes de a gente passar para as perguntas, seu Tavares, só que eu gostaria de pontuar alguma coisa que eu vi que ela queria falar ali naquela hora, eu acho que ela quer compartilhar também com a gente a experiência dela lá na Evangelização dos Cérebros, que é outra casa que mora aqui aí no meu coração. Liga o microfone, Lolo, e compartilha também esse momento, porque eu gostei do que Tirandê falou, dessa questão das dificuldades que algumas casas espíritas... Opa, áudio. Chega, seu Tavares, tu não me desliga, seu Tavares, que é isso? devido a algumas dificuldades que os frequentadores da casa, né, tenham dificuldades financeiras, como o Tirandê colocou, como é que eles vêm se adaptando aí nesse momento. E achei fantástica a ideia de montar uma bolsinha para mandar para casa, com atividades, e que isso vai ser maravilhoso. E aí, Elo, qual é a sua realidade lá e que você quer compartilhar com a gente? Isso, a gente trabalha na Casa Espírita Bom Samaritano, e também é uma realidade que é uma casa muito mais assistencial, que trabalha com a região aqui de Natal, no Paço da Pátria, e é uma realidade de pessoas muito carentes. Então, aula por WhatsApp, nem todos têm telefone. Mostrar na TV ou mostrar um livro, e muitas vezes eles não têm essas condições. Então, a gente teve que realmente se readaptar mesmo. O grupo de evangelizadores montou as atividades, tem um voluntário que consegue imprimir, e tem os voluntários que entregam essas atividades para os meninos. Então, praticamente todo sábado, como tem atividade ainda, é claro, com todo o trabalho de isolamento social, vamos dizer assim, de distanciamento necessário, mas eles continuam o trabalho ininterrupto da assistência e também da evangelização. Isso é bom, né, porque a gente acaba se readaptando, não vai parar, não vai acabar, não tem essa, não vamos deixar de lado a evangelização, certo? Então, a gente também se colocou, se readaptou a enviar. A gente, nos primeiros inícios da pandemia, a gente fez cartinhas para os meninos, cada professora disse, será que a gente consegue fazer a mão e imprimir? Não dá, então vamos no Word mesmo, e cada uma fez uma cartinha para cada evangelizador.
Entende? Olha só, Então, que lindo, né? Isso de a evangelização não pode parar, né, Tirandê? É muito forte essa colocação e realmente não pode parar. E aí, aproveitando, o Luiz que está aqui conosco hoje, trouxe o seu material, que a gente já pôde compartilhar um pouco do momento virtual aqui, ele já deixou aí um pouquinho do gostinho. Eu queria, Luiz, passar para você as perguntas que nos chegaram. Uma das perguntas colocou assim: como foi a recepção do público não espírita a esse trabalho com a Turma da Mônica? Isso é nossa pergunta da nossa amiga Alane, que é também do Grupo Persona, que está aqui prestigiando a nossa live. Então, como foi essa recepção do público que não é espírita para esse trabalho da Turma da Mônica? Olha, nós temos observado muitos fãs da Turma da Mônica que têm comprado os livros. E muitos deles com bons olhos, simpatia. Alguns não conheciam nada de espiritismo e foi a primeira aproximação, né, para os conteúdos espíritas. Não por isso tornaram-se espíritas, mas foram os conceitos espíritas que foram adquiridos, né? Porque tem, além dos espíritas, tem muita gente que fez a aquisição dos livros, né? Hoje já são mais de 350 mil livros que já foram vendidos, né, com a Turma da Mônica. Espíritas, né, vamos falar assim. O que é um marco, é um número impressionante, né? Se a gente põe a pensar, né, 350 mil famílias já atingidas com esse conteúdo, né? Então, nós ficamos muito contentes ao ver isso. Inclusive, já vi alguns pais, né, que por conta do personagem do Scooby-Doo ou por conta do Flintstone, comprou o livro e vai a mensagem espírita por trás, né? Então, o fundamental é que o livro seja divertido, o fundamental é que o livro seja agradável. E aí isto que é divertido, agradável, aí a gente coloca o conteúdo, a informação, né? Então a resposta tem sido muito positiva, muito boa, não tem tido problema, até porque os princípios espíritas, eles estão baseados nas leis da natureza, né? Então é só ter um pouquinho mente aberta e observar como tudo na natureza funciona e logo levar isto em um formato agradável com a turminha muito querida, que é a turminha da Mônica. Tem sido muito positivo. Que ótimo! Chega, seu Tavares. É uma pergunta? Foi uma... Seu Tavares. Ok, Marcelo está perguntando logística para os materiais chegar na Casas Espíritas. Bom, no caso do Kit Evangelho, é um clube de assinatura, né? Um clube do livro, né? Então você entra, faz assinatura, todo mês você recebe em casa um conteúdo exclusivo e inédito. Mas algumas federações espíritas têm feito uma aquisição e estão distribuindo nas suas regiões, que é o caso da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, né, que justamente fica em Natal. Então, a Federação Espírita de Rio Grande do Norte adquiriu uma quantidade de material e para entregar às evangelizações do Estado. Então, quem tem interesse pode procurar a Federação Espírita, a FER, né, e solicitar o kit Evangelho, que já está com eles o primeiro número. Agora, quem quiser fazer uma assinatura, né, normal, pessoalmente, pode entrar na página do Kit Evangelho e vai adquirir o material. E outro detalhe mais, também, quem quiser evangelizador e quer um desconto para a Casa Espírita, pode entrar em contato entrando no kitevangelho.com, entra em contato pelo e-mail, pelo WhatsApp, que tem um pacote especial para casas espíritas, escolas de evangelização, que o objetivo é divulgação da doutrina, né? Então, ou entrar em contato com a Federação do Rio Grande do Norte, ou diretamente pelo WhatsApp, pelo e-mail, né? E fazer uma solicitação, a depender da quantidade, né? A gente envia com um desconto muito especial.
Sim, bota gente no trabalho. Qual é o maior desafio nesse trabalho de unir temas espíritas com figuras de quadrinhos e desenhos famosos? Olha, por incrível que pareça, nem são os personagens, nem é a editora, nem são as crianças. Muitas vezes é a mentalidade de alguns companheiros espíritas que às vezes acham que por ter Turma da Mônica, que por ter isso, que o Sansão bate no coelhinho, que a Magali tem fome. Então, tem umas coisas que algumas lideranças espíritas não conseguem enxergar, que é tão pouco isto comparado com o agrado, com a mensagem que vai chegar na criança, né? Como diria o codificador, né? Os espíritos, a forma não é nada, né? O pensamento é tudo. Então, a gente está apresentando de uma forma para que a criança possa consumir. A criança está acostumada a ver um filme da Disney, da Marvel, desse comic. Se a gente não apresenta coisas nesse nível, nesse agrado, com esses personagens, é bem mais difícil. É bem mais difícil. Então, a gente está levando de uma forma agradável, bonita, colorida, para que as crianças... E agora, vocês veem, as crianças de 2, 3 anos estão todas ligadas online, estão todas conectadas. Então, a gente tem que ser muito ágil, pensando nessa nova geração. Outros modelos, prestem atenção, espíritas pela segunda vez, espíritos de outros planetas reencarnando. Às vezes a gente não está levando em consideração, mas esses 30 anos, 2020 a 2050, vamos ter uma leva de novos espíritos reencarnando, com velocidade mental muito superior aos dos seus pais ou avós. Então, o que para nós ser uma velocidade, para eles é outra. E se você não fala rápido, não passa conteúdo rápido, é chato, é cansativo. Né? É só ver os animes, os desenhos de hoje, os filmes de hoje. É tudo rápido, 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 rápido. E quando você vê os desenhos um pouquinho antigos, né? Tudo era conversa, mais lento, era o gato, o cachorro, o coiote, o papai. Era essa velocidade. Mas era a nossa velocidade. Só que essa geração está tudo assim. E estão online, estão falando, estão jogando, estão conversando com outra pessoa, e já está com outro, e 3 conversas, está em chat. É outra velocidade. É impressionante. Imagina a geração que está por reencarnar, 2025 em diante. É uma geração diferente, sem falar dos espíritos de outros planetas que vão reencarnar na Terra, e já começaram alguns a chegar. Não só falo dos de Alcione, de outros mundos, para se somar nesse fim de transição do planeta. Então nós precisamos estar atentos. As nossas casas espíritas têm que estar rápidas, recicladas e com velocidade, porque senão as crianças não vão gostar da evangelização, mesmo que a mensagem é bonita, não vão gostar de alguns itens, vão achar cansativo, vão ir obrigados, né? Então, é um sinal para nós evangelizadores, os que estão à frente, né, tomar esse interesse, ver o que eles gostam. Outro detalhe mais, aprender com eles, porque eu tenho que comentar, eu aprendo muito com as crianças. Né? Na verdade, as fontes de conteúdo estão neles. Né? Lembremos que são espíritos mais velhos que a gente, às vezes. Espíritos que estiveram até com o Cristo, estiveram com Kardec, estiveram em outras experiências evolutivas. Então, aprender com eles, né? Extrair o conteúdo, usar o método de Sócrates, da maiêutica, fazer perguntas para poder captar conteúdos que eles trazem em si de outras vidas. Né? Às vezes, temas profundos, em palavras simples, eles conseguem expressar. É impressionante observar isso. Então, prestar atenção, observar muito eles e, lógico, acompanhar. Porque, ao final de contas, o que a gente está fazendo apenas é estimular o despertar da luz deles. Muita pretensão, às vezes, pensar que nós vamos levar o evangelho. Talvez um espírito mais avançado, mais puro que a gente. Né? O que a gente faz é estimular o despertar neles, né? O conhecimento, a curiosidade, o gosto, para que eles sejam os futuros grandes líderes do bem do amanhã. Né?
Excelente. A gente tem perguntas também que chegam pelo WhatsApp, né? Porque a produção é assim, ó, tem pergunta do Face, tem pergunta do WhatsApp, a produção aqui é eficiente, viu, Luiz? E aí, veio uma pergunta que eu achei super legal, porque inclusive a gente, enquanto assessoria, também teve a oportunidade de estar aqui na Web Rádio com o Alan Mitchell, que é seu parceiro do trabalho com o Primeiro Evangelho lá da Turma da Mônica. E aí veio uma pergunta muito interessante, assim, querendo saber quem contribuiu com o quê nesse processo de criação desse primeiro evangelho da Turma da Mônica. Olha aí, da Lígia de Felipe Camarão, sendo contemplada agora com a sua pergunta. E aí, quem contribuiu com o quê nesse projeto de criação? Vamos lá. A ideia de entrar em contato com Maurício de Souza foi do nosso amigo Alan Mitchell. Eu estava à frente da direção, da coordenação da TVC, que é a TV Espírita, né, em Brasília, e o Alan Mitchell coordenava parte do marketing e da programação dentro da TVC. Um grande amigo da Bahia, inclusive ele é baiano, eu morei em Salvador, a gente se conheceu na Federação Espírita do Estado da Bahia. Quando eu assumi o cargo de direção do setor multimídia da FEB, da Federação Espírita Brasileira, nós montamos a TVC, que é a TV Espírita, né? E nessa época chamei o nosso amigo Alan Mitchell para que venha nos ajudar com seu aporte em marketing, conhecimento para a programação. E aí foi o Alan que teve essa ideia, falando: Luiz, olha, o pessoal do Maurício de Souza, eles fazem conteúdos com a Turma da Mônica bacanas, talvez poderiam nos permitir colocar aqui na TV, né? E aí eu disse, claro, Alan, né? Ele entrou em contato, porque a minha infância não foi Turma da Mônica. Eu sou peruano. Né? Minha infância é influência de Mafalda, de outros personagens. O Chaves, por exemplo. Né? Já no Brasil é muito forte a Turma da Mônica. Então ele entrou em contato, o pessoal falou, olha, bacana, quando vocês venham a São Paulo, procurem a gente troca algumas ideias e tal. E por estar à frente da TVC, tempo depois eu viajei a São Paulo e agendamos uma reunião, né, onde estive presente junto com a equipe, conheci o Maurício, conheci a equipe deles que trabalha, e eles nos falaram a questão dos direitos dos vídeos, né, já estavam comprometidos com outras empresas, mas a ideia de poder elaborar livros era possível. Então esse projeto ficou aí parado um tempo, E eu lembro, na época, eu entreguei pessoalmente, né, o livro Doutrina Espírita para Principiantes, entreguei lá na Maurício de Souza Produções, e falei, olha, você já escreveu livros, que bacana, Luiz, a gente já tem alguma experiência, né? Então seria interessante talvez iniciar por aí, por livros. Quando voltamos a Brasília, né, o projeto teve que amadurecer, passaram-se anos, né, 6, 7 anos, né, até que finalmente, né, o projeto voltou à luz e os amigos da editora Boa Nova acreditaram no projeto, acharam bacana isso. Né, e a partir daí foi feito já acertamos, né, o contrato, né, para iniciar, agora sim, para valer, né, e começamos a elaborar o conteúdo, né, baseados cada capítulo do Evangelho seria um dia das férias, né? Então a gente começou a elaborar, escrever os textos, os conteúdos, né? Pela vivência, tenho uma vivência de estudo espírita, não sei, há 30 anos, estudando espiritismo, desde que eu conheci, comecei a pesquisar e tal, e a gente começou a elaborar, eu contava histórias para minha filha quando era pequenininha. Então, eu ganhei certa experiência contando toda noite uma história, um conto, uma história, um conto. Então, a gente elaborou uma boneca de textos, né? Logo, com o nosso amigo Alan, né? Ele viu, verificou, porque como eu não conhecia muitos personagens, não era tão afim, então, e ele teve a infância com a Turma da Mônica, então ele começou a dar como se diz, a deixar na cara dos personagens, né? E eu fazendo conteúdo. A gente fez um trabalho, vamos chamar assim, né? E apresentamos a equipe da Maurício de Souza. Eles deixam no que eles chamam do universo, né? Com as palavras, porque o Cascão tem uma palavra-chave, né?
o Cebolinha fala pindalolas, né? Que às vezes a gente não mexe, como eles mexem no dia a dia, né? Então eles deixaram já na linha, no universo que eles chamam, né? Às vezes tinha uma frase que era do Cebolinha, uma da Magali, então eles deixaram aperfeiçoado. E uma vez aprovado, eles mandam os desenhos, as ilustrações, a gente dá uma, né, sugestão, outra, e finalmente surge o livro, né? Então, como vocês têm visto, né, a gente está com 47 livros, né? São 9 com a Turma da Mônica, mas a gente tem mais outros 30 e tantos livros, além de adultos, livros com a Warner, livros infantis, a revista Espiritismo Kids, agora o Kit Evangelho, e a gente está com outros projetos aí. O trabalho que a gente faz, eu sou designer gráfico, mas nessa parte de criação a gente desenvolve os projetos, né? Então, mas nesses específicos com a Turma da Mônica, é a parceria com o nosso amigo Alan Mitchell, né? Com a vivência que ele já teve com a turminha, né? Ao longo da infância, né? E algumas piadas, umas sacadas boas que ele gosta muito, né? de elaborar, né? E nos outros livros, né? Já é diretamente aqui seu servidor que fala com uma certa perícia, né? Já conversando com o pessoal da Warner, assistindo muito material, porque o Flintstones, eu assisti o Flintstones, eu assisti o Scooby-Doo, então, e agora, já com mais prática, né, a gente já conhece as falas do Cebolinha, né, aquelas falas da Moniquinha, né, da Magali, sempre com fome, então a gente já foi ganhando aos poucos mais experiência nesses pontos, né. A parte de ilustração, a equipe de Maurício, não é o Maurício que desenha, né? É o Maurício que pega o livro final e dá a aprovação. Então, 120 ilustradores. Então, é toda uma equipe por trás que está nesse projeto, né? E sempre o material, né? Digamos, o Pequeno Evangelho, né? Eu passei para meus sobrinhos, meus filhos, né? Para fazer um teste em laboratório. Eles foram dando sugestões. Então, foi um trabalho elaborado, né? Houve um processo, né? De laboratório, de criação, de adaptação, de finalização, né? E até que saiu o produto, e graças a Deus, o Pequeno Evangelho já está com 140 mil, 150 mil exemplares vendidos, o que achamos um sucesso, né? Incrível ter conseguido um número assim tão grande, um livro, né? Que tem mexido, acho que está quase em todas as casas espíritas do Brasil, até no exterior a gente já encontrou, né? E fora disso, né, temos os outros personagens e agora este projeto do Kit Evangelho que traz assim as informações básicas, né, de uma forma didática e muito bonita, né? Tem alguns desenhos que tem cara de animes, né, que a geração de agora adora, coisa japonesa. Então, são projetos novos que vêm a somar a todo esse trabalho em geral. Ótimo, Luiz. Aí a gente tinha uma pergunta de Júnior, de Nova Parnamirim, que ele perguntava justamente como foi que começou a história com a Turma da Mônica, que também já foi contemplada aí nessa mesma pergunta. Mas veio uma pergunta de Sérgio, lá de Pium, que também é aqui na nossa cidade, próximo aqui da nossa capital, e é muito importante, eu acho, inclusive, para sedimentar esse encontro aqui nosso. E aí eu vou fazer essa pergunta para Tirandê, porque ele pergunta assim, para vocês que trabalham com a evangelização, qual a importância de um material como esse, feito pelo Luiz e a equipe aí toda que trabalha com ele? A pergunta é para isso, para ela, exatamente. Então, eu acho fantástico, né? Porque, como o Luiz diz, inclusive o acesso está aí disponibilizado para quem não tem uma condição, porque às vezes as nossas evangelizações, elas esbarram nisso, né? A realidade que Elô vive é a minha realidade também. A casa espírita localizada em um local, né? Localizada em um local, sem você querer ser redundante, mas já sendo. Né? Mas ela está fincada em um local onde existe ali uma população bastante carente,
e a gente precisa saber como fazer chegar. Então, o Luiz já diz aí, né, que existe essa possibilidade, né, nas casas espíritas, junto à federativa, né, possibilitar isso. E o que, assim, é mais importante é a confiança de saber que nós estamos repassando material doutrinariamente alinhado com os princípios da doutrina espírita, porque não é qualquer material, é um material de credibilidade. Então, todos esses conceitos que o Luiz diz muito claramente conter em todas essas obras, em todos esses materiais, é exatamente o que a doutrina espírita está alinhada exatamente com o que a doutrina espírita divulga, prega e são seus princípios, né? Então, isso nos deixa muito tranquilos em relação a isso. Então, fazer chegar esses materiais às mãos, né, dessas crianças é o que para a gente, nesse momento, é o que existe, depois de tudo isso que a gente ouve, né, o de mais importante. Então, procurar aí os canais das melhores formas possíveis para fazer com que esse material chegue, porque é como o Luiz diz, quando a Alane faz a pergunta, né, qual foi as dificuldades, e ele coloca assim, praticamente nenhuma, a gente fica muito feliz e entende que, assim, como a doutrina espírita, ela é de Jesus, e ela veio para ficar, são conceitos que são naturais, como ele diz. Então, muitas vezes é criado situações por quem a gente nem imaginaria que devesse ser criado, né? Mas, enfim, faz parte, porque nem todo mundo pensa igual, né? Mas o que a gente tem que ver enquanto evangelizador é o que esse material traz de mais rico. Os princípios doutrinários, né? E a gente pegar esses personagens ícones aí e fazer com que a gente possa chegar até a criança como uma ponte, um canal, porque ela já se sente atraída pelo próprio material e fazer com que esses conhecimentos eles perpassem, cheguem até ela. Os espíritas e os não espíritas, né? Porque a gente já tem aí o exemplo do que Luiz falou, que não está circunscrito aos espíritas, mas a todos aqueles que desejam ter uma boa obra, uma boa literatura infantil em mãos e que passa aqueles conceitos da melhor forma possível, porque são conceitos naturais e ninguém foge disso, é o que existe mais rico, que eu acho. Então, eu acho perfeito, perfeito. Mas é mesmo. O meu primeiro evangelho, inclusive, da Turma da Mônica, ele tem esse cuidado de que qualquer pessoa que leia vai entender sobre os seus olhos, sobre as suas impressões religiosas ou não, mas como princípios universais e que todo homem de bem precisa ter. Isso é excelente. E aí a gente vai chegando nos minutos finais, mas antes de a gente se despedir, eu vou fazer mais uma pergunta para o Luiz, que chegou aqui e que queria saber como foi que você conheceu o Espiritismo, a doutrina espírita, Luiz? Foi no seu país? Foi aqui no Brasil? Surgiu essa curiosidade, e aí a gente vai encaminhando aí para os minutos finais, e a gente gostaria de saber como foi. A Cristina de Candelária ficou curiosa e agora quer saber como foi essa história, sua história com o Espiritismo. Vamos lá. Nessa encarnação, eu conheci a doutrina espírita no meu país, no Peru. Quando eu conheci, não existia nenhum centro espírita no Peru. Foi quando eu tinha 16, 17 anos, mais ou menos, 16 para 17. E aí eu tinha alguns fenômenos, tinha acontecido alguns fenômenos comigo, de desdobramento principalmente, e eu conversei com um amigo que era espiritualista. Ele tinha uma espécie de transe também, e ele me comentou: Luiz, talvez você seja médium. Então, me emprestou o livro dos médiuns. E eu li o livro dos médiuns e para mim foi fantástico, porque eu observei, foi um amor à primeira vista com Allan Kardec, né? A lógica, o bom senso, o raciocínio, o jeito metodológico do macro ao micro, né? Do grande, do genérico ao particular. Esse trabalho de Kardec eu admirei demais. E dois, que os fenômenos que Kardec narrava no livro dos médiuns, alguns eu estava vivenciando. Então, por conta disto, foi minha admiração
pela lógica do codificador e um carinho grande. Quando terminei de ler o Livro dos Médiuns, eu mesmo me disse a mim mesmo, né? Eu sou espírita. Eu sou espírita, estou feliz. Né? Eu comecei a gritar, eu sou espírita, eu sou espírita. Aí eu me lembro, lá no Peru, né, que é um país muito católico, né, meu tio me falou, como assim que é espírita? Que é isso? Eu sou espírita, eu gritava, eu sou espírita. Encontrei o que eu estava procurando, né? Eu encontrei o que queria, a resposta, saber quem sou eu. Sou um espírito imortal. Né? A vida faz sentido, a gente está para progredir. Há uma inteligência superior que regula tudo, há uma ordem no universo. Nas minhas palavras, existe uma ordem universal. Tudo está regido por um equilíbrio universal. Então, aquilo que mexe com aquela lei, naturalmente tem um retorno. Não é bom nem é ruim, apenas é um retorno. Então, tudo está ordenado em leis. Quando a gente interfere nas leis, o retorno vem. E a coisa mais justa que pode existir, não existe maldade nem bondade, apenas é a lei. Então a gente está regulado por uma lei e tem um princípio, a lei tem um objetivo, é te deixar feliz. Toda vez que você infringe a lei, te deixa infeliz. É assim de simples, é uma escola. Então tudo começa a fazer sentido. E para a gente avançar nessa escola, aí tem a lei do progresso, precisa várias existências. Então tudo fazia ordem, lógico, raciocínio. E o melhor, o modelo a seguir é a vida de Jesus. Né? A vida, o exemplo de Jesus te serve de modelo para você. Né? Não é a pessoa, porque tem gente que diz, esse Jesus nunca existiu. Pouco interessa. O que me interessa a mim é o modelo de vida, né? de amorosidade de Jesus para eu seguir o modelo de vida de Jesus. Então, essa lógica da doutrina espírita, eu conheci, fui autodidata, porque quando terminei de ler o Livro dos Médiuns, em espanhol não tínhamos mais. E aí voltei a ler de novo, e foram 5 vezes que eu li o Livro dos Médiuns, até chegar o próximo que consegui em espanhol, que foi Obras Póstumas, de Allan Kardec. Eu li a missão de Kardec. E quando eu li Obras Póstumas, são 2 partes, né? A primeira, a gente faz um resumão do Espiritismo, e a segunda são as cartas, a missão, a tarefa do Kardec. Então, mas a primeira parte, para mim, era um lembrar, não era desconhecido, tudo era óbvio, né? Tinha que ser assim, não tem como não ser diferente, né? Tem uma frase do Kardec que acho genial, que é aquilo que te doe nos ouvidos, é a tradução em espanhol, né? Que aquilo que se lê e acha que né, não faz sentido, não pode estar com a razão. Então, nesse sentido, foi que eu conheci a doutrina espírita ainda no Peru, gostei demais, me fez muito bem, me esclareceu a minha visão sobre a vida e, por conta disso, quando a gente conhece algo, ama algo, a gente divulga isto. E aí foi o começo. Logo depois, soube que o Brasil teria o primeiro Congresso Espírita Mundial, que foi em Brasília, né? E essa foi minha primeira oportunidade. Cheguei ao Brasil com 20 anos para conhecer o Espiritismo aqui no Brasil, né? E é lógico, a surpresa ver tanto espírita de tantos lugares. Na época eu tinha 20 anos, né? Então era tudo para mim era novidade, né? Quando você está com 20, né? Era dos mais novinhos, né? Eu conheci o Raul Teixeira, jovem ainda, lógico, o Divaldo Franco, também mais jovem, e todo mundo, né? Foi fantástico e entrar em contato com espíritas do mundo e saber que o espiritismo é uma coisa mundial. Então, essa eu diria que foi minha vivência. Logo depois, já vim morar aqui no Brasil e o objetivo é levar a beleza da doutrina daqui para o resto do mundo, que tanto precisa nos dias de hoje. Por isso que está sendo tudo feito em espanhol e inglês, para que todas as crianças possam conhecer essa maravilhosa doutrina que nos traz luz, ilumina nossas consciências e consola os nossos corações. Eita, belíssimas palavras, final, né? Muitíssimo. Para finalizar, Luiz, só uma última pergunta. Também veio pela nossa live do Facebook, pela nossa amiga Lani, também do Persona. Se vocês já pensaram em trabalhar o sítio do Pica-Pau Amarelo, a turma do Monteiro Lobato. E aí?
Já Já pensaram? pensou, tia Irandê, a Emília Espírita, pelas caridades, diga logo se vai ter ou se não vai ter, que eu já fiquei ansiosa. Bom, eu me lembro que eu fiz uma participação com os Amigos da Luz. Eu tive uma participação em um vídeo com os Amigos da Luz, onde estou numa livraria e eles vêm e perguntam: você é escritor de livro infantil? Eu sou. E você é o que escreveu da Emília, né? Eu falei: não, é a Moranguinho. Aí eu mostrei: não, mas você não é Monteiro Lobato? Eu falei: não, e tal. Mas é muito engraçado esse vídeo, eu recomendo vocês procurarem aí, Pequenas Mentiras, Luiz Hu, Amigos da Luz, né? Temos uma participação, mas a gente nesse momento não temos colocado. Vamos estudar o caso, é uma recomendação interessante. Vamos ver o que acontece aí. Não sabemos próximas etapas, né? Eu tenho uns sonhos de conseguir. Vamos esperar que a economia também se ajeite. As coisas têm que encontrar o seu caminho. Que, por exemplo, o projeto Kit Evangelho dando certo, a gente conseguiria algumas outras etapas à frente. Mas com calma, com calma. O momento agora pede isso, né? Perispírito, Deus, reencarnação, levar o extrato da doutrina para as gerações. Acho que com esse ponto já conseguimos meio caminho andado. Muito bem, Luiz. Então a gente vai ficar aqui ansioso, porque vai de repente surgir aí com o Monteiro Lobato a parceria. Quem sabe? Então, gente, Luiz, eu gostaria que você deixasse aí as considerações finais para a gente ir se encaminhando, depois Tirandê faz as dela também, e aí a gente finaliza com os avisos e alguns informes, certo? Então, por favor, com a palavra suas considerações, Luiz, já agradecendo sua presença aqui hoje. Opa, obrigado aos amigos pela oportunidade. É sempre bom conversar e ver irmãos evangelizadores. Nós sabemos as dificuldades que existem nas casas. Às vezes as lideranças não dão o devido valor ao trabalho, que é fundamental o trabalho de evangelização na casa espírita, que a gente espera às vezes que o companheiro desencarne, né? Reunião de obsessão, desobsessão, sala mediúnica, né? E tal. É importante. Mas o cara já morreu. O que eu falo? O cara está morto já. Né? Já se suicidou, está obsessão, mas já está do outro lado. O objetivo é a prevenção. Ter o camarada aqui, ao nosso lado, pequenininho. Exato. Aqui pequenininho, você pode pegar aí, pode pegar ele. Né? Para dar o trabalho, evitar suicídios, conscientizar almas que têm objetivo na sua vida. Né? Somente orientar eles já é um ponto de luz. Amanhã mais tarde vai dar efeitos. Eu quero contar o seguinte, eu estava na cidade de Chicago e tinha uma companheira espírita que me contou assim: olha, eu tenho meu filho, nós somos brasileiros, né? Ele falava, né? Meu filho veio aqui, coloquei no centro espírita, em Chicago tem um centro, aliás, tem dois, mas ele acompanhava a evangelização até os 18 anos. Com 18 anos, não quis saber mais de evangelização, não quis saber mais nada. Ele foi universidade, nos Estados Unidos, você entra na escola, universidade, não quis saber mais nada. E me perguntou em que foi o que eu errei. Aí eu perguntei: o que faz teu filho hoje? Olha, ele estuda algo de meio ambiente, começou a criar projetos ecológicos, de trabalhar árvores ecológicas e trabalhos para ambientação, reflorestação de lugares e tal. Aí eu comentei: aí está o evangelho, que você não está enxergando. Porque às vezes a gente quer formação de espíritas e não é esse o objetivo reencarnatório do indivíduo. O objetivo reencarnatório do indivíduo é ser um ser que produza bem, que pense bem, fale bem, sinta bem e onde esteja, ilumine com seu trabalho. Esse é o objetivo. Né? Não serve um planeta cheio de espíritas com o coração escuro, né? Brigando para aqui, para lá. Isso não serve para nada. O que serve é um mundo com pessoas fazendo o bem. E aí que está o trabalho espírita. Então veja só, a tua semente foi colocada. Ele saiu, partiu, e a semente da informação espírita se mudou para a área ecológica, para a área de preservação de ambientes,
reciclagem. Olha como foi direcionado, que bacana. Então, meu amigo espírita ou irmão pais, coloquem a semente. Coloquem, façam seu papel, né? Façam seu trabalho, deem a semente. Amanhã, aquele espírito vai florescer por algum lado aquela semente de espiritualidade que você deixou. Não tenha dúvidas. Eu que sou já adulto, eu lembro algumas frases da minha avó, quando eu era criança, quando falava de Jesus, lógico, do jeito católico, né? Meus pais eram espiritualistas, lembro de algumas frases, né? Isso mexe conosco, isso mexe muito conosco. Então, não tenha dúvidas, apresentem Jesus desde cedo, falem da imortalidade desde cedo, que amanhã eles vão agradecer. Então, por isso que isso é material que a gente faz, para que sintam que o Espiritismo é divertido, é bonito, é colorido. Vamos colorir o Espiritismo, deixar ele bonito, agradável, divertido, atrativo, para dar um gosto e a criança amanhã possa ler outro conteúdo e, independente seja ou não espírita, mas que seja cidadão de bem para entrar neste mundo de regeneração. Esse é nosso objetivo. Excelente, excelente. Eu estava aqui, olha, estava escondidinha, mas fazendo isso mesmo, meu Deus, é isso mesmo. Vamos colorir o mundo, vamos colorir o espiritismo, vamos deixar mesmo a arte invadir, a cor invadir, a vida invadir, para que a gente realmente plante essas sementinhas nesses corações, para que eles possam florescer homens de bens amanhã, não é verdade? E vocês têm a sorte, porque lá em Natal já chegou um pacotão de kit evangelho. Você pode pegar aí trabalho da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Pode pegar aí. Então, a coleção da Turma da Mônica, o SED, que é um dos centros também que eu faço parte, já tinha e foi lá que eu adquiri os meus. E a Vânia tá na live, cuide de adquirir o kit evangélico que eu quero também. Agora, Tirandê, fala aí pra gente as suas considerações finais, pra gente ir também se caminhando para os nossos informes. Ai, que live maravilhosa! Quero agradecer demais a Luiz. Cada palavra, cada ensinamento. Que trajetória linda desse encontro seu, amigo, com o Espiritismo. Que determinação. Primeiro leu o Livro dos Médiuns, fez o autoencontro. Depois, Obras Póstumas, conheceu Kardec. E o amor se estabeleceu. Maravilha, maravilha, maravilha mesmo. E aí fica aí, eu deixo, viu, Luiz, a minha deixa aqui, junto com o que a Alane colocou, da turma aí de Monteiro Lobato, e aí eu incluiria, né, dando uma deixa aí para um possível projeto, quem sabe, colocar a meditação para a criança. Porque dentro desse pensamento acelerado que eles têm, eu vejo hoje eles também necessitando desse momento de meditar, tá? E eu acho que iria, assim, dar um toque, de repente, né? Já pensou, Kelinha, Emília meditando? E aí, ia ser o máximo. Ia ser muito show mesmo, né? Quem sabe Jesus não inspira o nosso irmão Luiz, né, com esse talento maravilhoso, ele e toda a sua equipe, trazendo essa arte linda para a evangelização, cheia de cores, amores e sabores, né, que o Espiritismo seja divulgado assim, lindamente, de uma forma muito, muito especial para as nossas crianças, que elas se apaixonem tanto pela literatura como pelos conhecimentos, o conhecimento da doutrina espírita, que nos enche de esperanças, renovando, né, essa nossa energia que a gente precisa para o enfrentamento de tudo em nossa vida. Gratidão, meninas, gratidão, Tavares, e é isso. Ai, maravilhoso. Olha, eu sofrendo bullying aqui, só assim que ele medita também. Alane.
Kelinha é a Emília, ela é sapeca, então... Eu iria gostar mesmo de meditar aqui. Olha, Então, Elis já dizendo de que verdade. imagina a Ian meditando. Olha, todo mundo vai colocar aqui também. Quando a tia Irade falou da meditação, eu disse: tenho que botar a Maria Flor para meditar também. Ai, Luiz, eu acredito que você deve receber muitos objetos de tema, porque realmente o material é muito bonito, o que você colocou, dessa importância, desse cuidado do colorido, do cuidado das ilustrações, que agrade a essa nova geração. Isso é muito importante, porque a gente precisa comunicar, né? Então, se eu quero trazer para perto, eu preciso falar a linguagem dessa criança, realmente. E aí, essas ilustrações, esse cuidado, além do conteúdo, que daí já vai ser o pai e as evangelizadoras e evangelizadores que vão passar, né, para as crianças, mas esse material de manusear é primoroso, né? Então a gente vê que não é feito de qualquer jeito, não é um materialzinho, não é uma pecinha, não é uma musiquinha, não, é um material que contempla uma qualidade de excelência, né? E isso faz com que a criança também sinta o interesse de ler, porque a daqui de casa, eu disse isso ao Ala e vou dizer para você, o meu primeiro evangelho está sem a capa, com muito orgulho, porque eu comprei para ela pequenininha, foi como ela usou. Hoje ela já abre e conta as histórias da cabeça dela, daqui a pouco ela vai entender e vai ler. E eu acho que isso é tudo um processo. Então, mamães e papais, eu sempre digo isso, mas deixem os filhos usarem os livros. Não tem problema se eles forem pequenininhos, rasgarem, ai meu Deus, rasgou o livro. Ele está usando, porque ele vai criar essa intimidade. Quando ele tiver maior, isso vai ser um objeto de afeto, vai ser uma memória afetiva que sempre esteve presente na vida dele. Como a gente está colocando agora os celulares nas mãos dos filhos, que são bem mais caros e que podem cair e quebrar, por que não um livro? Né? Deixa a criança manusear, senta com ele para contar a história. Esse momento também em família de quarentena, a gente sentar, contar histórias, escutar as histórias da cabeça que eles criam a partir das imagens, é maravilhoso e vai ficar tanto para a gente quanto para eles essa riqueza dessa memória afetiva. Então, assim, em nome do Grupo Persona, gostaríamos de agradecer a presença do Luiz, da Tirandê, foi uma live muito rica. Então, você que esteve aqui até agora, por favor, compartilhe para que esse material chegue a mais lares, chegue a mais pessoas, que o material do Luiz possa encontrar ainda muitas casas, para que essa luz invada muitos lares, porque as nossas luzes dos nossos lares vão passar a iluminar o mundo inteiro. E imagine trilingüe, aí é que vai mesmo, com certeza. Luiz, quer dizer alguma coisa? Não, somente agradecer o carinho de todos vocês, e esperamos que futuros materiais possam contribuir para todas as crianças que estão aí, né, aguardando conteúdo bom, bonito, colorido, para esse novo momento que o planeta vai viver. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos vocês. Luiz, olha, você vai sair daqui hoje cheio de recomendação, viu? Além da turma do Monteiro Lobato, ainda vai aqui a turma do Câmara Cascudo, viu? O Câmara Cascudo, que é o nosso escritor folclorista potiguar, né? Conceituado na Academia de Letras. Então, olha, por favor, veja aí essa linha também. Olha, você vai sair daqui cheio de pedido, viu? Ok. E então, gente, antes da gente passar a palavra para ao nosso técnico maravilhoso que coloca a gente aqui nesses encontros primorosos na Web Rádio Estação, o cara dos contatos, o seu Tavares tem contato com todo mundo, gente, é muito legal. E a gente gostaria de dizer que nós do Grupo Persona vamos estar participando do Facinho, juntamente com o Alamite, que também vai estar lá nesse evento dos Irmãos de Campina Grande, que vai tratar somente de arte espírita para crianças. Então, vão ser oficinas para pais, evangelizadores, vão ser apresentações, tem a oficina de dança com a nossa amada Lídia, né, que é lá do Arte e Paz, do Centro de Tirandê, do NEP, juntando gente de todo o Brasil, então, o Facinho. Então, todo mundo segue o YouTube do Facinho, que é FACE, Festival de Arte Espírita no YouTube. Curte lá, já coloca o sininho. Então, a partir do dia 25, 26 e 27,
acho que desse mês agora, né, nós estaremos aí com um montão de material para as crianças. Então, você é evangelizador, você é papai e mamãe, coloca aí, já curte lá a página no Instagram, do FACE, do Festival Espírita, curte a página do Grupo Persona, do Grupo Arena com H, que a gente produz material para criança também. Nosso amado Chiquinho, que já esteve aqui na Web Rádio, vai estar lá no Facinho. Então, tem muita coisa sendo produzida para criança, tem muita coisa boa sendo produzida para as nossas crianças e para a gente, pais e evangelizadores, nesse momento, e se orientando, né, e levando aí a doutrina como leme para dentro das nossas casas. Então, fica a dica, o Facinho está chegando, a gente quer você lá nessa edição virtual que eles estão promovendo agora. Mais algum recado, Elô? Lembrando que no próximo mês tem o evento da Abrarte, Arte e Evangelização. Isso mesmo, Elô. Próximo mês vamos ter o evento da Abrarte, da Associação Brasileira de Artistas Espíritas, só também sobre a evangelização. E lá vão estar a Sandra Borba, que é daqui do nosso estado, e mais outros companheiros, o pessoal do Grupo Ânima, enfim, muitos queridos amigos que trabalham na assessoria, na Abrarte, e que trabalham diretamente com a evangelização. E, enfim, acho que a gente acabou os recados. Domingo temos a live da assessoria à tarde com o nosso querido Ito, lá de Brasília, também falando de arte e juventude. Então, assim, vamos produzir, não vamos parar, como bem disse Tirandê, e hoje vamos imaginar que as nossas casas são esses feixes de luz que nós encontramos lá na Casa Espírita, que agora precisa estar de portinha fechada, para a nossa segurança, para a nossa saúde, pronto, facinho. E aí, a gente... Seminário Integrado de Arte na Evangelização, 23 a 30 de agosto, da Abrarte. Isso. E vamos imaginar que essa é a nossa casa, agora a nossa casa lá, se iluminando para ajudar os irmãos que também estão aí, os nossos irmãos amigos de luz, que estão aí trabalhando incessantemente nesse momento de pandemia no mundo todo, né, com esses desencargos coletivos, até para também a gente contribuir nesse trabalho, a gente precisa fazer a nossa parte e contribuir com as nossas crianças para que elas levem isso para o resto de suas vidas. E suas vidas, que eu digo, no caso, vidas mesmo, tá? Espirituais aí, de muitos anos e muitos milênios, né? Pra gente reparar os nossos erros. Elô, quer deixar algum recadinho, Lolo? Então, novamente, sigam nossas páginas do Arena, do Persona, também do Grupo Arte Paz, do NEP, aqui dos nossos companheiros. Sim, o NEP está com lives, viu, pessoal? Segue eles no Instagram para saber. O NEP está com lives de evangelho também, muito interessante, maravilhosos, e sempre com a mensagenzinha lá, bonita, para animar o nosso dia, para a gente se reorganizar. Segue a página do NEP no Instagram, Facebook, YouTube, todo canto. É isso, seu Tavares. Agora o senhor, é que assim, né? O senhor deixa a gente tomar de conta da sua casa, eu tomo de conta, viu? Tem problema não, se preocupe não. Paz e moradia, poceiro no meu coração. Luiz, você falando durante toda a live, eu pensei numa pessoa, Frederico Fiedler, o irmão Jacó do livro Voltei. E ele recebeu o título dado a ele, não por espíritas. Ele é o maior estrangeiro que já pisou em solo brasileiro. Eu diria que você é o maior espírita estrangeiro que pisou em solo brasileiro, fazendo uma comparação com o nosso irmão Frederico Fiedler. Raramente eu vi a emoção da pessoa falar do espiritismo como você fala, não sendo do Brasil. Isso a gente sente na pele, certo, meu irmão? Então, muito obrigado por esse benefício maravilhoso que você fez aqui com as nossas evangelizadoras, também com a nossa rádio. E falar em nossa rádio, eu quero ser bem rápido. Amanhã, sábado, nós teremos, porque hoje nós tivemos o nosso irmão Luiz, amanhã nós teremos o nosso irmão Eurípides Veloso, que é irmão do Quincas Veloso, lá de Minas Gerais, do Lar Espírita Maria de Nazaré, e ele vem fazer o lançamento do livro dele, A Peregrinação do Verbo. Então, amanhã, a partir das 19 horas, nós teremos o nosso irmão Eurípides Veloso. No domingo, também, a partir das 19 horas, aqui na Web Rádio, nós teremos um pinga-fogo com os apresentadores aqui do programa, nosso irmão Amadeu Ferreira, nosso irmão Nertan Jucá,
Décio Soares, lá de São Paulo, e Alexandre Santos, aqui de Natal. Na segunda-feira, nós vamos sair de Natal direto para a Flórida. Vamos falar lá com o nosso irmão Marcelo Neto, que com certeza o nosso querido Luiz conhece, a Andréia Neto e a Tereza Aires, lá da Federação Espírita da Flórida. Eles vão falar sobre os bons espíritos, os bons espíritas, está lá no Evangelho, e também sobre o movimento espírita na Flórida. Na terça-feira, continuamos em Terra de Tio Sam, dessa vez com Marquense Melo, o nosso Tatá, o filho mais querido do senhor Jacomelo. Olha, o senhor quer problema, seu Tavares. E ele é lá do Grupo Espírita Cantinho de Luz, lá em Massachusetts, lá em Salem, e ele vai falar daquela frase de Jesus, eu porém vos digo. Na quarta-feira, para encerrar, que a gente depois fala da quinta e do restante, nós teremos aqui o nosso irmão Edson Barbosa e Fábio Dionísio, lá de São Paulo, do Centro Espírita Recanto de Luz, irmã Sheila. Eles vão falar sobre a medicina da alma. O nosso irmão Edson Barbosa, há 35 anos, trabalha com a chamada medicina da alma. Essa aí são as nossas futuras lives. Voltamos para você, meu amigo Luiz, um beijo no seu coração. Muito obrigado por você ter tido a feliz ideia de sair de lá e vir para cá, iluminar o nosso país e a nossa evangelização. Deus que lhe pague. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Compartilhem.